Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais uma meditação da Palavra de Deus. E hoje é com muita alegria que a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. E eu já convido você a pegar sua Bíblia e participar da Santa Missa neste dia. E para você que não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte. Agora vamos, antes de iniciar a meditação, eu convido você a rezar comigo para pedir a iluminação do Espírito Santo sobre os nossos pensamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, derrama sobre nós a unção do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra. Dai-nos o entendimento das Sagradas Escrituras e que possamos, Senhor, aplicar na nossa vida aquilo que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao texto bíblico. O texto bíblico que a liturgia nos apresenta para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Primeiramente, o texto ele nos apresenta um diálogo de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. Agora, que à luz da palavra de Deus, essa palavra nos ajude a termos uma intimidade com o Senhor, a termos um encontro profundo com Jesus na Eucaristia e por meio da santa palavra de Deus. Agora, vamos ao texto. Como eu falei inicialmente, é um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Agora, quem é Nicodemos? Para a gente entender, eu quero voltar ao versículo 1, porque o versículo 1 vai nos dar essa resposta. O texto vai dizer o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. Veja, Nicodemos era um judeu que se destacava dentre os outros judeus. E ele era um homem notável, como o texto bíblico vai dizer, um homem de um prestígio e uma importância grande naquela época. Então Nicodemos vai procurar Jesus à noite. Agora, por que ele vai procurar Jesus à noite? Para que não ficasse aberto para as outras pessoas que ele estava à busca de Jesus. Por quê? Porque ele mesmo vai reconhecer Jesus como mestre e enviado de Deus. Isso a gente tem no versículo 2, onde ele vai dizer: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Observe que Nicodemos, ele tinha um respeito por Jesus. Nicodemos considerava Jesus mestre. Mas aqui tinha algo que impedia Nicodemos de abrir o coração para Jesus. Por quê? Porque Nicodemos se preocupava com seu status social. Nicodemos sabia que se ele declarasse que era discípulo de Jesus ou queria seguir Jesus, iriam expulsar ele da sinagoga. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você tem coragem de assumir que você quer seguir Jesus? Porque a humanidade hoje parece que esqueceu que Jesus é Deus, que Jesus veio para nos salvar. Agora, Jesus responde a Nicodemos. Então Jesus vai responder a Nicodemos dizendo que era necessário que ele nascesse de novo. E o nascer de novo aqui é ser renovado pelo poder do Espírito. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos mudar de vida, nós precisamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Agora, Nicodemos não entende isso. Veja, quantas pessoas não entendem ou não querem entender a mensagem do Evangelho? Muitas pessoas buscam viver uma vida totalmente desregrada, uma vida do pecado, uma vida totalmente oposta à vontade de Deus.
Mas por que não buscam o Senhor? Porque ainda não compreenderam o poder dessa palavra. Agora, por causa disso, Nicodemos não entende, e aí Jesus responde a Nicodemos. E aí onde a gente entra no texto da liturgia. O versículo 13 vai dizer o seguinte: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus está respondendo a Nicodemos que ele veio do Pai, ele que é Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele veio para nos revelar os mistérios de Deus. Veja, por que nós não entendemos a palavra de Deus? Porque nós não damos abertura do nosso coração para isso. Nós nos fechamos no nosso mundo com as nossas ideias e acaba que nós não damos abertura para o Espírito Santo para que possamos compreender a palavra de Deus. Agora, Jesus no versículo 14, ele vai lembrar um episódio que aconteceu com Moisés, onde o texto vai dizer: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Veja, aqui eu quero dar uma breve explicação desse contexto que Jesus está relembrando. O capítulo 21 do livro dos Números, a partir do versículo 4 em diante, nós temos um episódio que aconteceu na vida de Moisés. Eles estavam em translado, em movimentação, a caminho, e o povo ficou impaciente. E por causa dessa impaciência do povo, o povo começou a murmurar, a reclamar com Deus e contra Moisés. E o que é que acontece? Deus permite que serpentes venham para morder o povo. E muitos morreram em Israel. Agora, o povo se arrepende de tudo isso e pede que Moisés interceda pelo povo. Moisés fala com o Senhor e o Senhor diz para que Moisés faça uma serpente de bronze e coloque na haste. E todos aqueles que forem mordidos pela serpente, ao contemplar a serpente, não morreriam, viveriam. Então aqui o texto está nos apresentando uma prefiguração de Cristo, quando ele for elevado na cruz. E é isso que Jesus está relembrando a Nicodemos esse episódio, na qual Jesus é esse que é elevado à cruz. Por quê? Porque ele nos deu a salvação, que aqui logo em seguida a gente tem talvez um dos textos, um dos versículos mais belos da Bíblia, onde o texto vai dizer assim: pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, aqui nos mostra o quanto Deus nos ama, porque Deus não poupou o seu único Filho. Por que ele fez isso? Porque nos ama. Porque ele quer que eu e você também sejamos transformados pelo poder da palavra, pelo testemunho de vida. Agora, o texto em seguida vai dizer o seguinte, no versículo 17, para me concluir essa pregação: pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aqui nós precisamos entender duas realidades. Nesse contexto em que o texto está escrito, Jesus ainda não tinha sido elevado à cruz. Jesus ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. Então, nesse contexto aqui, Jesus veio para salvar o mundo. Agora, depois que Jesus salvou o mundo, nos salvou pelo sacrifício da cruz, ele vai voltar. E aqui a gente precisa deixar bem claro, meus irmãos, que um dia Jesus vai voltar. E quando ele vai voltar, nós estaremos diante do seu tribunal para prestarmos conta da nossa vida. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você está administrando a sua vida? Como é que você está vivendo como católico a sua vida? Você está buscando as coisas do alto? Você está querendo nascer de novo do Espírito? Ou você está nessas modinhas do mundo, do pecado, da vida desregrada, da vida totalmente oposta àquilo que Deus quer de nós? Veja, um dia essa palavra vai se cumprir.
E nós precisamos mudar de vida, mudar de mentalidade, ser transformados e renovados pelo poder do Espírito Santo. Que nesta festa da exaltação da Santa Cruz, nós busquemos entender que essa festa justamente é para recordar que Jesus é a revelação plena do Pai. Por isso que nós celebramos esta festa. Então que no dia de hoje, meu irmão, tenha consciência plena de que Jesus deu a vida por mim, por você. Jesus deu a vida por nós para que haja uma reconciliação da humanidade com o Pai, na qual foi perdida lá no livro do Gênesis, capítulo 3, onde acontece uma desobediência do homem, onde entra o pecado no mundo. Então eu quero concluir esta reflexão lendo novamente o versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, minha irmã, que esta palavra fecunde o teu coração, que essa palavra também fecunde o meu coração, para que eu busque entender o tamanho do amor que Deus tem para com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.